Possíveis irregularidades no sistema de distribuição de casas construídas com recursos do governo federal foram apresentados pelo vereador Gilson Feitosa, que usou o espaço do grande expediente na sessão de quarta-feira da Câmara Municipal. O vereador buscou assinaturas para poder apresentar requerimento para a instauração de uma comissão especial de inquérito para investigar o caso. Algumas pessoas começaram a denunciar para mim, dizendo que tem irregularidade na distribuição dessas casas. Tem vários conjuntos habitacionais existentes aqui em Pato Branco que diziam: Gilson, olha lá em São Roque do Chupim, tem várias casas, 36 casas, tem problema lá. Gilson, lá no outro conjunto habitacional, também tem problema, lá no São Francisco, se eu não me engano, esqueci o nome aqui. Lá perto do Santa Fé, tem problema. Gilson, não sei o quê. Aí o que eu fiz? Fui no meu gabinete, fiz um requerimento pedindo que o Poder Executivo enviasse a essa casa todos os cadastros. Quero começar a investigar. Foi para isso que eu fui eleito. Para minha surpresa, a resposta veio incompleta, parcial. Só apresentou o requerimento, ou melhor, as pessoas habilitadas do Conjunto Habitacional Brasil e o Conjunto Habitacional São Roque, lá em São Roque do Chupim. Isto é, cerca de 100 pessoas. Em contato com o representante, a pessoa responsável por essa área no Poder Executivo, que cuida, que gerencia as políticas habitacionais aqui, a Divisão de Políticas Habitacionais de Pato Branco, inclusive está presente o nosso colega Rodrigo José Correia, conhecido mais que o Chupim, disse que não iria entregar. Isto é, eu estou no exercício da minha função de vereador, de requisitar documentos para poder investigar. E um representante, um funcionário do Poder Executivo, dizer a casa, porque não é o Gilson que está pedindo, eu pedi, a casa aqui aprovou, dizendo que ao Poder Legislativo, desrespeitando o Poder Legislativo, dizendo que não vai entregar? Como assim? Pois bem, continuei meu trabalho de investigação. No dia 2/7, nós recebemos o convite para participar de uma reunião lá em São Roque do Chupim, na qual seria realizado o sorteio das casas, das pessoas que ganharam as casas, as 36 casinhas. E eu, estando lá, o vereador Rafael Cantu, conversando com algumas pessoas, para minha surpresa, de novo, foi dificultado o meu trabalho. Isto é, o representante que se encontra aqui presente orientou publicamente as pessoas para que não desse informação para a minha pessoa. Isto é, e disse ainda com todas as letras que eu teria que fazer o trabalho da porta para fora do pavilhão. Inclusive me ameaçou. Por que eu estou dizendo isso? E registrei em boletim de ocorrência contra essa pessoa, que já citei o nome, exigindo e dizendo por ameaça e difamação. E isso na justiça vai acontecer. Está lá registrado, pedi para representar. Ofendeu o Gilson? Não. Ofendeu essa casa. Ofendeu todos os vereadores, que poderia ser qualquer um de vocês, caros colegas, que ao receber a denúncia tinha a função, a obrigação de investigar. E eu fui fazer isso e fui obstruído. Me dificultou. Tanto é verdade que eu chegava perto das pessoas, as pessoas tinham medo de falar comigo. Não queriam nem sequer declinar o nome, porque foram orientadas a não fornecer informação para a minha pessoa. O que se quer esconder com isso? O que se pretende com uma atitude dessa? Eu não entendo. Por isso que precisa de uma CI. Porque, com certeza, se eu entrar em contato com aquelas 35 pessoas que vão ganhar a casa, elas não vão falar nada mais para o Gilson Feitosa. Não vão falar mais nada para mim. Qualquer observação, qualquer informação que eu quiser, porque elas estão com medo. O medo, qual que é o medo de perder a casa que ainda não ganharam? Prometeu, mas não estão dentro da casa ainda, não ganharam as chaves. Isso é muito grave. Pois bem, como se não bastasse, aí fiz o boletim de ocorrência, aí tenho vários anexos ao pedido que, na sequência, se os colegas entenderem que é necessário fazer esse requerimento e a instalação dessa CI, vários
várias declarações de várias pessoas confirmando que tem essas irregularidades, que estão dispostas a vir aqui na Casa de Leis para poder confirmar em depoimento aquilo que elas estão entendendo, aquilo que elas estão denunciando. Pois bem, existem vários problemas na ordem legal, na aplicação, no nosso entendimento, vários indícios, melhor dizendo, na aplicação de recursos públicos. Existem muitas dúvidas com relação à legalidade dos critérios. 3.000 famílias aproximadamente estão cadastradas. Quais os critérios? Alguns, a lei já indica alguns critérios para a pessoa poder estar habilitada a receber essa casa. Mas lá na frente, com certeza, deve ter coincidência. Não é possível que não tenha. Então a gente quer saber exatamente quais os critérios que estão sendo adotados para dizer: fulano, ciclano, você ganhou, os demais não ganharam. Isso tem que estar transparente. Tem que estar público isso. Por quê? Se 100 pessoas ganharam, 2.900 pessoas, não precisa de um esclarecimento, meu Deus do céu? Claro que precisa. É de direito delas. Simplesmente dizer para elas: você não ganhou por causa disso, ponto. E muitas aqui falam na declaração que em contato lá na Secretaria da Ação Social, no departamento competente, negava informação, dizia que não tinha informação e até enviava essas pessoas para buscar informação na Caixa. Vai se virar com a Caixa que tem que responder porque você ganhou ou não ganhou. Um tratamento desumano, pessoas dizendo para mim que sentiram-se humilhadas. Ainda mais, segundo o Código de Ética Parlamentar, que nós devemos seguir, todos nós vereadores, no seu artigo 2º diz o seguinte, nos nossos deveres fundamentais de vereador, que nós devemos denunciar publicamente as atitudes lesivas à afirmação da cidadania, do desperdício do dinheiro público, os privilégios injustificáveis e o corporativismo. Eu não posso, diante desses indícios todos, me calar, porque alguém pode se levantar: Gilson, você está descumprindo o Código de Ética. Se você foi desaforado ou desrespeitado na sua autoridade enquanto vereador, ou mesmo essa casa está sendo desrespeitada quando está sendo negado a ela informações que todos nós aqui aprovamos. E eu disse, hoje foi o Gilson Feitosa, amanhã pode ser qualquer um dos nossos companheiros aqui, nossos colegas de trabalho. Então, se desrespeita o Gilson, se não desrespeita essa casa, não oferece as informações que estão sendo solicitadas, hoje faz isso, amanhã faz depois. Mas e o nosso poder constituído, que temos a missão, a função de fiscalizar, de promover a dignidade das pessoas e cuidar bem do recurso público? Nós não vamos fazer? Ficará prejudicado? Ainda, no Código de Ética Parlamentar, no seu artigo 5º, inciso 2º, a linha 6 diz: dos atos contrários à ética e ao decoro parlamentar. Quanto às normas de conduta nas sessões de trabalho, o vereador não pode prejudicar ou dificultar o acesso dos cidadãos a informações de interesse público ou sobre os trabalhos da Câmara. Meu Deus do céu, se nós que somos vereadores não podemos dificultar o acesso aos cidadãos, por que um outro membro, um outro funcionário do chefe do Poder Executivo pode fazer isso? Quanto ao respeito à verdade, artigo 5º, inciso 2º, a linha C agora, melhor. Deixar de comunicar e denunciar da tribuna, da Câmara, ou por outras formas condizentes com a lei, todo e qualquer ato ilícito civil, penal ou administrativo ocorrido no âmbito da administração pública, bem como casos de inobservância desse código de que vier a tomar conhecimento. Eu estou trazendo a público sérios, no meu entendimento, indícios que está acontecendo ilícito, coisas ilícitas na administração pública. A ACI, se for instaurada, ela vai chamar as pessoas que ganharam, vai chamar as pessoas que não ganharam também a casa, e vamos fazer o levantamento que venha à tona a verdade. E doa quem doer, se caso acontecer, e de fato se constatar algum ilícito. Se não se constatar nada, então nós vamos dizer para as pessoas que não ganharam as casas, que os critérios adotados foram este.
Aí sim as pessoas ficam tranquilas e sabem que está sendo feito justiça. Caso contrário, fica esse sofrimento de muitas pessoas que têm o sonho da casa própria. Ainda no artigo 5º, inciso 3º, a linha A, diz assim: quanto ao respeito aos recursos públicos, deixar de zelar com responsabilidade pela proteção e defesa do patrimônio dos recursos públicos. Isto é, o vereador, esta casa, não pode deixar de zelar com responsabilidade pela proteção e defesa do patrimônio e dos recursos públicos. Então, quando se pede uma CI, no caso específico que a gente está solicitando a esta casa, nós vamos solicitar e precisamos da assinatura dos colegas, é para a gente fazer valer a nossa prerrogativa de vereador, fazer valer a questão da ética parlamentar. É dever nosso investigar. Essa casa não vai poder, acredito eu, no meu entendimento, cruzar os braços diante disso que está sendo apresentado. Nós seremos chamados a dar a nossa contribuição. A constituição desta CI, isto é, Comissão Especial de Inquérito, vai, de fato, nos permitir, de uma maneira oficial, a gente proceder às investigações necessárias a fim de elucidar a questão. Nós teremos autoridade suficiente, se for o caso, de até requisitar a polícia, se a pessoa não quiser vir dar o seu testemunho, o seu depoimento aqui. Se as pessoas não querem lá dar o testemunho, o depoimento, melhor dizendo, para mim, informações para o Gilson Feitosa, se não existe a CI, na CI ela vai ter que dar. O que não pode acontecer é termos essas dificuldades para levantarmos as informações necessárias e fazermos a investigação necessária para que o recurso público de fato seja destinado ao seu devido fim, qual seja a casa própria para aqueles que de fato necessitam. Então, e uma vez se constatado alguma irregularidade, que seja encaminhado para o Ministério Público possa promover a responsabilidade civil e criminal dos seus infratores. Se não for, ao contrário, então que se esclareça e apresente para a população aquilo que de fato aconteceu. Pois bem, eu juntei aqui no meu requerimento, que ainda, como eu disse, não vou apresentar essa noite, que restou, só tem assinatura de 2 vereadores, a minha e do Rafael. O Ito ficou de amanhã, ele quer ver melhor, né? Então nós vamos chamar as pessoas que eu tive contato, que assinaram já a declaração. Por exemplo, gostaria de dizer de uma pessoa de 98 anos de idade, uma viúva, que recebeu a promessa do senhor Rodrigo Correia, que está assinado aqui, ainda em 2012, dizendo que que ela ganharia uma casa. Pois bem, no dia em outubro de 2012, essa senhora não foi contemplada, o que lhe causou surpresa, e sobretudo por não saber o real motivo, o que motivou, o que não permitiu que ela viesse a ganhar essa casa. Uma senhora de 98 anos. Uma outra declaração, dizendo que o senhor Pedro, o vulgo Chupim, prometeu uma casa no Conjunto Santa Fé, afirmando que quem ganhasse a casa não precisaria pagar, tudo bem, está certo, não é? Mas que para isso deveria dar uma força na campanha. Uma outra, que em março de 2009 foi feito o cadastro na Secretaria de Ação Social, não é? E o qual foi afirmado para ela que ela teria ganho a casa. Inclusive disse que a prestação seria R$ 62,50. Ela disse que ganhou a casa, mas no fim ela não conseguiu de fato ganhar essa casa, mas foi dito para ela se ganhou, a prestação você vai pagar X, etc. Mandou essa pessoa obter a informação na Caixa Econômica Federal. Cadastro que se perdeu. Tem pessoas declarando aqui, dizendo que foi feito por 2 vezes o cadastro. Às vezes fala que fez o cadastro, mas fez a renovação. Isso se entende. Mas falar que depois chegar lá não tem mais cadastro, tem que fazer um novo. Dando a entender que as pessoas fazem o cadastro, somem com os cadastros, fazem o outro, de repente, para ver a questão da data, para passar umas pessoas que estavam lá atrás esperando há anos, uma que chegou agora, essa ganha porque a cor dos olhos dela é mais bonito? Isto é, ilação? É indícios? É indícios. Estou afirmando que aconteceu isso? Não estou afirmando. O que essas pessoas estão indignadas e querem saber e querem esclarecimento,
Quais são os critérios utilizados para definir quem vai ganhar ou não as casas? Isso acho que é questão de justiça. É isso que está em questão. Quem tem que ganhar as casas, casa própria, são de fato pessoas que necessitam das casas. E não utilizar aquilo que está sendo posto aqui, o que está os indícios de utilizar desse recurso, desta administração de políticas habitacionais, para obter vantagens, seja ela política ou outras vantagens obscuras. Ainda, para quase encerrando, houve pessoas que disseram que já residia lá, tinha um barraco, saiu do barraco, construiu-se um barraco que a prefeitura cedeu, que ela ganharia a casa, mas não ganhou a casa. Ou mesmo ainda que ela estava no barraco, vendeu a casa e o barraco para uma terceira. A terceira entrou no barraco e as duas ganharam a casa. As duas estão lá morando, que eu tenho aqui endereço, a rua e o endereço, o número da casa, e dizendo o nome da pessoa que ganhou. Se isso não é sério, o que é isso? Por que essa pessoa assinou? Ela falou, podem me chamar, eu vou na Câmara dos Vereadores dar o meu depoimento. Se isso não é sério, o que é? Então, para encerrar, fala-se tanto em corrupção no país. O vereador Biruba falou essa semana sobre o mensalão, não sei o quê, lá em Brasília, tudo bem. Mas se houver, não estou dizendo que está acontecendo, mas tem vários indícios graves, fortes, que, terminando, senhor presidente, afirmando que permita que a gente possa imaginar ou ver que realmente algo de estranho está acontecendo. Então, se houver corrupção, seja nessa área da habitação de Pato Branco, nós temos a obrigação de investigar e fazer o levantamento necessário, obter as informações necessárias e, se for constatado de fato, então que se responsabilize quem quer que seja. Se não foi, tudo bem. Então, a gente, na sequência, vamos estar amanhã acompanhando com o vereador Ito, vamos levantar mais informações, todas aquelas que forem necessárias, para o convencimento dos colegas aqui da casa, que possam estar assinando juntamente conosco, a fim de que crie essa CPI e que a justiça seja feita, que a verdade aconteça e que tenhamos em Pato Branco realmente uma política de habitação urbana favorável para as pessoas que necessitam de concretizar o sonho da casa própria. Seria isso.